Salve pessoal do Submundo Intelectual, eu sou o Junior Masters, nós estamos aqui para mais uma entrevista com a doutora Cláudia Pacheco. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Júnior. Excelente sempre conversar com a senhora. Pedir para você aproveitar que está nos assistindo, saber que nós temos aqui uma parceria com a Faculdade Trilógica Kep Pacheco, para você acessar sempre aí na descrição. Você tem o site deles, você tem também o canal de comunicação pelo WhatsApp, para você poder participar dos grupos gratuitos. Sim. E eu quero falar uma coisa para você também. Você que está nos assistindo, tem um botãozinho aí, tá bom? Seja membro. Para todo mundo que sempre me pergunta, e as obras da doutora Cláudia Pacheco? Bom, tá disponível para todo mundo que é membro do canal. Então, se você ainda não é membro do canal, chegou a hora de você se inscrever, beleza? Tem aí a obra, enfim, As Mulheres no Divã, tem a História do Brasil, tem também o Reino Divino, que é sobre narcisismo, né? E, enfim, tem... Olha, então vamos fazer uma coisa? Vamos. Para os seus indivíduos aqui, membros do seu canal... Legal. A pessoa pode entrar no nosso site da Proton Editora, escolher o livro que ele quiser e eu mando. Eu dou para você, o livro físico ou o PDF. Tá? Maravilha. Então, pelo menos tipo 10 físicos, eu te mando ou eu mando direto para a pessoa que pedir, tá bom? Tá bom. Pode entrar no site, ver o livro que quiser. Os 10 primeiros ganham o livro físico se quiserem. Perfeito, gente. Então, e você também, né? Aproveita. Você pode ter a nossa biblioteca inteira. Eu tenho quase tudo, na verdade, já. Tem? É que como é muito livro, eu tenho pelo menos metade. É muito livro. Sempre quando eu venho aqui, eu levo um livro de companhia. É muito livro. É isso mesmo. Bom, vamos então começar a nossa entrevista. Doutora, uma das coisas que tem causado uma discussão muito grande é sobre essa sexualização precoce da internet. Alguns vídeos sempre viralizam de meninas e meninos também, né? Em bailes funks, eles, sabe, fazem aquelas danças onde eles simulam ali que estão acasalando. Uma coisa assim, bem baixa, assim, e principalmente se tratando de cada vez crianças mais novas, né? Então, isso daí tem preocupado, principalmente para quem não viveu dessa forma. Você pega, por exemplo, pessoas que vieram um pouquinho antes, pega gente da minha geração, não tiveram essa questão. Era uma coisa que acontecia, sei lá, passava a banheira do Gugu, né? Alguma coisa assim na TV, mas não acontecia assim na frente dos seus pais, entendeu? Não era uma coisa que você fazia conteúdo, fazendo vídeo todo dia pra internet dessa forma. Sim. E, enfim, um dos casos foi da tal da Beli Belinha, que é uma menina que a mãe disse que apoia esse tipo de coisa. Apoia o que ela faz e assim por diante. E eu queria que você comentasse, tipo, de onde vem essa espécie de programação mental que tem influenciado cada vez mais os jovens, né? E quais as consequências disso na vida de uma pessoa, principalmente quando ela se torna adulta, né? Júnior, acho que nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo e começar a pensar um tempo que você nem sonhava de ter nascido ainda. Certo. Mas que já existia esse plano, vamos dizer, meio internacional. Nos anos 60, você já deve ter ouvido falar da Revolução dos Jovens nos anos 60. Sim, sim. Hoje em dia se lembra da Woodstock, né? Que foi um marco da libertação dos jovens, né? E começou essa Revolução dos Jovens lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu nessa época, Júnior? Quando a estrutura social vigente da época, os poderes da época, eles perceberam que a juventude já não queria mais servir de bucha de canhão, como se fala, ir para a guerra, para morrer, para ser aleijado, para ficar psicótico, para ficar eternamente inválido depois quando voltavam das guerras, que os soldados americanos eram mandados lá para defender interesses que não eram os deles, né? Então eles começaram a dizer, chega, é um basta. A Berkeley University na Califórnia, sempre a Califórnia foi um marco assim para frente de liberdade, né? Então o que eles fizeram? Vamos dizer, esse governo oculto do mundo, eles programaram uma estratégia de controle da sociedade através de alguns elementos. E, na época, eles começaram a estudar como
que a mente dos seres humanos funcionava e havia um desejo muito grande voltado para uma abertura de consciência, de aumento de vibração, expansão da consciência. Eram os artistas, eram os intelectuais, eram pessoas que, de fato, queriam tentar a liberdade tão querida desde que se ouve falar da humanidade. Que os iluministas vinham e trouxeram e iniciaram a Revolução Francesa, e todos esses iluministas que no final acabaram ficando também eles, né, embriagados pelo poder e acabaram não se tornando tão liberais assim. Você pode ver, por exemplo, todo aquele movimento do comunismo que começou na França, as communes que tinham na França. A comuna francesa. Né? Eles queriam a liberdade, eles queriam a igualdade, eles queriam aquilo que Cristo propôs, né? Que Cristo veio trazer, que é paz e amor. Certo. Né? Eles queriam isso, só que eles não sabiam como fazer. Então, o que aconteceu? Essas inteligências que detinham o poder econômico social na época colocaram cientistas estudando como controlar, como programar a mente das pessoas. Fizeram experimentos assim que depois foram denunciados, amplamente denunciados, com pessoas que eram doentes mentais, com prisioneiros, entende? E para ver como que eles conseguiriam isso mais fácil. Eles chegaram à conclusão que se combinasse alguns elementos químicos com uma programação, uma construção mental, ficar sempre programado, ensinando, batendo na mesma tecla, que se as pessoas estivessem com aquelas substâncias químicas na corrente sanguínea, era muito mais fácil deles absorverem e fazer uma espécie de um trabalho hipnótico na população. E assim foi feito com esses jovens. E eles acharam que se eles se drogassem com cocaína, LSD, tinha muito LSD que era fabricado quimicamente na época, maconha, cocaína, enfim, todas essas drogas, hoje é crack, hoje é qualquer coisa, e ópio, ópio tem há milênios, né? Mas que se eles fizessem isso, eles estariam rompendo com essas cadeias de escravidão social, econômica, política, que eles não aceitavam mais. Entende? E aí o que aconteceu com eles? Taditos, além de não conseguir essa libertação, ficaram viciados, destruíram os neurônios e destroem até hoje, e ainda sustentam os traficantes de drogas. Por quê? Eles consomem, eles são consumidores, eles pagam. Então, olha que coisa mais bem bolada que eles fizeram. E até hoje muita gente entra nisso. E com tanta droga que o povo consome, e é tão agora normal, já os jovenzinhos já estarem na droga, que os cérebros deles são muito propícios à lavagem cerebral. E como é que é feita a lavagem cerebral hoje, Júnior? Através do entretenimento, notícia, através das mídias sociais, da internet. É assim que eles usam. E as criancinhas que já têm acesso a celulares, a computadores, desde pequenininhas, elas já estão sujeitas a esse tipo de hipnose em massa. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem que ninguém, que o povo, ou que pessoas mais espertas, mais conscientes do povo, se metam no que eles estão fazendo. Eles dizem, não, olha, vamos fazer uma coisa. Vocês se divertem aí com sexo livre? Ficam se divertindo aí. Um pouquinho de comida, um saláriozinho mensal. Se divirtam aí com sexo à vontade, com droga. Deixa o dinheiro conosco. O poder e o dinheiro fica conosco. Então, isso, vocês não se metam aqui. É a forma mais tranquila que eles encontraram para conseguir exercer a dominação deles. E isso é no mundo todo. Não é só esse, aquele ou aquele. É no mundo inteiro. E, sei lá, como que você vê as consequências disso? As consequências é o que está acontecendo
Então a gente vê um decréscimo formidável na capacidade intelectual, profissional de todas as pessoas. Você vê, por exemplo, hoje um profissional liberal, é raro um médico, um advogado, um engenheiro, que saiba o que ele está fazendo. Muito frequentemente a pessoa chega numa faculdade sem estar devidamente alfabetizada. Lá nos Estados Unidos, a gente assiste uma decadência enorme na situação da nação, que os americanos não querem mais trabalhar. Na Alemanha, a juventude na Alemanha está totalmente perdida. Aqueles alemães, né, que produziam disciplinadamente, inteligentemente, acabou. Isso não tem mais. Então, o que está acontecendo? Uma severa decadência na humanidade toda. E um grupo pequeno, reduzido, é que detém esse poder. Agora, a gente sabe, né, que isso não vai poder ter vida longa, porque isso não está de acordo com a realidade verdadeira, essencial do mundo, da natureza e das coisas. A natureza já está mostrando aí que a coisa não vai bem, né? Então, a gente está vendo a humanidade caminhar para a autodestruição. O nosso trabalho, há anos, tem essa finalidade, Júnior, de ajudar essas crianças. Conscientizar, né? Conscientizar, ajudar, conscientizando essas crianças, esses jovens. Mas é uma coisa desproporcional, né? É uma coisa desproporcional. O poder que a gente tem é mínimo, né? Mas a gente faz a nossa parte. E eu vejo que você faz a sua. A gente tenta, né? Você faz a sua. Então, por isso que tem tanta gente que gosta do seu programa, de você, do que você está fazendo. Sim, o pessoal, quando fala do vídeo da doutora Cláudia no Submundo, o pessoal vem de todo quanto é canto comentar. Então, você vê que eles... Gente do Brasil, gente de fora. Eles têm um coração bom que sabe que a coisa não está bem. E eles estão aflitos, porque todo ser humano quer ser feliz, né, Júnior? Existe essa preocupação aí, porque assim, se a gente olha para a sociedade hoje, e a gente já vê essa corrupção moral, essa decadência da inteligência, essa falta de percepção da realidade, né? Pessoas totalmente, enfim, com gostos e atitudes, né? Que não levam a lugar nenhum. Imagina daqui 10 anos, né? Então você vê que essa questão da libido, do erotismo, né? Como nós chamamos na psicanálise, é uma espécie de uma fuga à realidade. Uhum. Então uma pessoa... E isso a gente volta lá, vou dar uma aulinha aqui para os nossos queridos inscritos aqui no seu canal, uma aulinha de psicanálise. O ser humano, quando ele nasce, ele passa por algumas fases de desenvolvimento que são naturais. São as fases que ele está apegado a prazeres sensoriais bem primitivos. Por exemplo, o nenê, ele está apegado a um prazer oral. Depois da fase que vai mais ou menos de 0 a 2 anos, 3. Depois dessa fase, o nenê, a criança, passa por uma outra fase de desenvolvimento natural e entra na fase anal sádica. Então os menininhos começam a beliscar as irmãzinhas, os bichinhos, sabe? E gostam de exercer um poder um pouco agressivo, vamos dizer. E as meninas são masoquistas. Então tem o sadomasoquismo natural nessa idade. As menininhas e os menininhos brigando e um machucando o outro. Isso vai mais ou menos até de 2, 3 até 4, 5 anos. Mais ou menos de 4 a 6, 5 a 6, vem a fase genital, que as criancinhas começam a notar que tem órgãos sexuais, como eles são, que o toque nos órgãos sexuais provoca uma reação prazerosa. Então, existe muito frequentemente as crianças começarem a despertar para a vida sexual nessa idade já. Então, elas precisam de orientação e... não de censura, evidentemente, mas precisam de uma certa orientação, porque isso passa e a criança normalmente deveria entrar no que a gente chama de uma fase mais madura, que a criança se socializa, ela usa mais o intelecto e ela começa a se interessar pela sociedade. Então,
os indivíduos que ficam nessas fases fixados na fase oral, então são os que comem, bebem, fumam, né? Falam demais. Entendi. Os do genital da anal sádica são os que agridem, querem dinheiro, poder, agressão, poder social. E os genitais têm esse, vamos dizer, esse vício. E não passam para uma fase mais madura, espiritual, racional, intelectual, que é a fase que dá mais realização, menos prazer físico, mas mais prazer, satisfação espiritual, social, humana, né? Porque a gente não é bichinho, que nem gatinho, cachorrinho que vem aqui só para isso. A gente tá num plano meio angelical até. E aí vem Tesla, e que estudou a energia escalar. E esse estudo da energia, da energética, ele é um estudo, Júnior, que já foi feito pelas igrejas ortodoxas, que relacionam o ser divino e tudo no universo com energias. A noção do Qi da China, né? Essa energia universal. Então, o Tesla surgiu no fim do século XIX e na primeira metade do século XX, e ele foi muito reprimido porque ele descobriu uma forma de se captar essa energia do espaço de graça. Só que não deixaram ele levar adiante isso, por razões óbvias. Como é que os grandes donos da energia iam fazer se de repente o mundo usa energia de graça, né? Mas essa energia, que é uma energia que vem diretamente da transcendência, né? Ela está em tudo. Ela tem escalas. Então, você pode estar... Você é feito dessa energia, você se alimenta dessa energia, tudo se alimenta dessa energia, tudo é energia. Mas existem vibrações energéticas diferentes. Uma pessoa, por exemplo, um cachorro vibra de uma determinada forma e essa ressonância vibracional dele faz ele ser cachorro. Uma outra ressonância vibracional faz ser um gato, ser uma árvore, ser um ser humano, ser um anjo. Entende? Depende das escalas vibracionais energéticas. Nós estamos entre a vida animal e a vida angelical. Se a gente ficar preso aqui só na matéria, como cachorrinho, gatinho, a gente compreende? Vai estar uma animalização do homem. Exato, é isso que está acontecendo. Então dá muita pena dessas pessoas, porque eles pensam que eles estão sendo livres. Eles pensam que eles estão se libertando, mas não estão, eles estão se aprisionando. E aqui não entra essa noção de religião, sexo, pecado. Não é isso. É uma outra, é ciência. E dá pena por quê? Porque eles estão assim. Agora, essas pessoas, se começam a acordar para isso, o nível vibracional delas começa a subir, elas começam a crescer nessa abertura de consciência que os jovens queriam nos anos 60, e eles começam a abrir, e falam, tem alguma coisa errada aqui. Tá, como assim? Onde que vai meu imposto, que eu pago tanto imposto para poder sobreviver? Por que as coisas são tão caras assim? Eu estou sempre na pindaíba, sem poder sustentar a minha família ou a mim mesmo. Como assim? O que acontece? Né? Quem que está censurando as nossas lives, os nossos canais, enfim? Por que fazem isso? Começa a fazer um monte de perguntas. Por que aquele fulano lá, ele tem bilhões e a maioria do povo está morrendo fome? Então, esses assuntos não interessam em quem manda na sociedade. Eles preferem que as crianças, os jovens fiquem cada um com a sua maquininha, que eles têm que comprar, têm que pagar. Eles sustentam esse poder e ainda ficam latadinhos numa situação assim. Perfeito. Então, eu acho que esses que nos ouvem aqui, a maioria tem bom coração. E quem tem bom coração sobe na energética vibracional. Não precisa ter muito estudo, viu, Júnior? Não precisa ter diplomas, não. Porque as diplomas, muitas vezes, abaixam a vibração, até porque ensinam coisas invertidas. Mas para quem tem bom coração, então ele sobe mais fácil nessa energia escalar, na energia vibracional. É o primeiro passo, né?
Exatamente, é o primeiro passo. Então, o que eu tenho para te dizer? Eu só tenho muita pena disso que eu tô vendo, do que tá acontecendo. Muita pena. E eu acho que se essas meninas, essas mães, esses jovens percebessem que eles estão sendo super usados, eles não iam gostar. É que eles não sabem. Excelente. Sobre essa questão também de coisas que têm aparecido, muita gente tem comentado sobre essa onda de relacionamento aberto, né? Casais que eles podem se envolver com uma terceira pessoa, às vezes 4, enfim, tudo depende, né? Cada um pode estabelecer, às vezes é só o homem, às vezes é só a mulher, às vezes são os dois também. E tem até agora a volta de pessoas que compram um sítio, compram um terreno, compram uma mansão, compram uma casa grande e quer ter 5, 6, 7, 8 esposas, né? Tem esse detalhe também. Você acha que, isso também é um reflexo dessa excessiva preocupação com o sexo? A gente está voltando na história, né? Isso nunca foi novidade. Desde o tempo de Salomão e dos judeus, que tinham 800 esposas. Os árabes até hoje têm um monte de esposas, tá? Então a gente está voltando na história, numa coisa assim mais primitiva. E também pelo engano de que isso é a libertação, a liberdade. Então acham que se tiverem tantos relacionamentos sexuais, isso é a felicidade. Você sabe que os islâmicos dizem, né, que no céu tá cheio de virgens para eles. Então a ideia de felicidade que nós temos nesse planeta é muito michuruca. Entende? E problemático, porque um homem já tem tanto trabalho com uma mulher, imagina com 8, 9, 10. A gente sabe a intrigaiada que sai, a brigaiada que sai, porque a psicopatologia não tem controle, a mulherada é invejosa e é intrigante, e os homens também querem poder e não vão conseguir. Então é um retrocesso, eu vejo como um retrocesso isso aí. E tá voltando para trás na história, grande novidade, né? Aliás, os nossos avós, bisavós, já tinham 8, 9, 10, 11 esposas por aí. Os portugueses, né, tinham tantas mulheres no Brasil. Então tem Souza por todo lugar, tem não sei o quê, sabe esses sobrenomes, né? Que os portugueses iam semeando Portugal em todo lugar que iam. Então, sempre houve, a gente ouvia falar vovó, bisavó, quantas amantes que o avô tinha, ou a fulana de tal naquela cidade que o marido era ingênuo e ela tinha não sei quantos amantes. Então isso sempre houve, Júnior. Dos dois lados, né? Dos dois lados, porque quando o homem sai com outro, ele tem que sair com uma mulher, e essa mulher muitas vezes é mulher de outro. Só que a mulher é mais esperta. Sabe disfarçar. Sim. Todo mundo fala isso, a mulher sabe disfarçar mais. A mulher é mais esperta. Ela disfarça, sabe fazer... né? Esconde. O cara às vezes tá lá 10 anos com ela e ela disfarça. Pensa, né? Que ele é o único da vida dela e ela tá lá deitando e rolando. Mas quem ganha com isso? Entende? O ganho é tão efêmero, tão pequenininho, tão insatisfatório. Então... é uma coisa que não funciona. Não vai tornar ninguém mais feliz. E eu acho que cientificamente, psicanaliticamente falando, isso é um problema, é uma patologia. Você tem, por exemplo, ideia de que, sei lá, isso pode vir a se tornar um novo padrão, sei lá? O que eu acho, Júnior... Porque hoje, pelo menos, antigamente o pessoal escondia, hoje o pessoal tá querendo assumir. Tá tudo na cara, né? Agora, você de outro lado, você nota que tem mais gente querendo um relacionamento limpo, bacana, de coração? Tem. Isso não tinha quase no passado. Como que era no passado? No passado era mais uma convenção. Então o rapaz escolhia entre as meninas a que era aparentemente mais séria. Do bairro, você fala? Do bairro ou de qualquer lugar. De boa família, como diziam. Certo. Então, de boa família, um bom partido. Tanto bom partido homem, bom partido mulher. Os casamentos, muitas vezes, não eram feitos com amor. Era o bom partido. Não é do seu tempo isso, né, Júnior? O bom partido é tipo o cara que ele pode ser o melhor marido possível, no sentido de... que vai sustentar a mulher. Então, os pais falavam, esse é um bom partido para minha filha, ele vai... é um bom rapaz, ele trabalha, ele vai conseguir sustentar minha filha, meus netos, eu não vou ter dor de cabeça, não vou ter filha voltando para casa, entendeu? E de outro lado,
E o rapaz pensando, não, essa menina é uma menina bem educada, de família boa, então ela estudou em colégio de freira ou qualquer coisa. E depois, quando casava, e claro, né, muita coisa que tinha sido planejada não acontecia. Mas era convenção social. Um casamento era mais feito por convenções sociais e não por amor mesmo. Eram raros os casos de amor, de casamento. Acontece, né? Mas não era muito frequente. Agora, tem mais gente, eu acho, Júnior, querendo ser sincero no relacionamento. Eu acho isso bonito. E o que eu vejo aí? Que mesmo tentando fazer essa programação mental no povo, tem muita gente que fura isso. Fura essa construção aí, essa programação. Fura e está subindo na consciência. Porque tem focos de consciência mais elevada em vários lugares do mundo já. E por ressonância, por ondinhas, passa. Que nem dos 100 macaquinhos lá. Passa. Uma ideia passa para o outro, aqui, lá. Se espalha, né? Se espalha. Então os jovens hoje, eles muito já querem um relacionamento bacana. E buscam isso. E você acha que também existe aquele ditado de que estão separando sexo de amor, por exemplo? Você acha que isso... Porque assim, tem gente que acha que você pode amar uma pessoa, entendeu? E não necessariamente você tem que transar com ela. Porque você pode transar com qualquer pessoa e amar somente uma. Isso sempre teve, né? Essa ideia. Sempre. Os maridos e as mulheres sempre tiveram essa ideia, Júnior. Eu amo minha mulher, mas sexo é com as outras. Ou a mulher, não, eu amo meu marido, meus filhos. Mas isso não é um distúrbio, não é um problema, patologia, como que é? Não, é uma patologia. É uma patologia. É uma patologia. É como eu digo, a pessoa não evoluiu para onde ela deveria. Ela não subiu na escala de vibração normal para onde ela deveria. Porque o normal, o certo, é sexo com amor. Não é fácil, né? Conseguir isso é uma coisa linda, mas é o nosso futuro. É o nosso futuro. Isso sempre foi uma minoria, então? Uma minoria. Até hoje. Mas eu vejo que hoje muita gente busca isso. E busca ajuda. Então a gente tem gente aqui, casais, que vêm para tentar acertar, sim. E com todas as brigas e os sacrifícios e as desilusões e não sei o quê, eles querem acertar e se esforçam e acabam acertando. Acabam ficando amigos, fiéis, entendeu? Um ajudando o outro, compreendendo o outro. Então a gente nota que tem muita gente que está conseguindo pôr a cabeça para fora assim e chegar e se elevar nessa escala vibracional. Entendi. Sobre esse negócio de traição, só para a gente pontuar, você acha que também tem aumentado? Ou a traição? Ou sempre foi assim? Sempre foi. Não, só está mais escancarado. Exato. Eu acho que sim. Na minha opinião, sim. Pelo que você recebe de pessoas e pelo também. Que eu recebo de pessoas. E pelo que eu já recebi. Eu já sou analista há 50 anos, né? Nossa, é porque hoje em dia a gente vê que o pessoal tem até técnica, tem até curso, faculdade. Eu acho que agora muitos assumiram isso, entende? Publicamente, abertamente, dizer por que a gente vai ficar escondendo, sofrendo aí, escondendo. Então vamos assumir. Mas eles estão enganados, Júnior. Eles estão enganados. É a mesma coisa da pessoa que vai buscar droga para achar que vai abrir a consciência dele. Eles estão enganados. Eles estão buscando satisfação, realização naquilo que não dá, nunca vai dar. O sexo em si. O sexo em si é um prazer animal. O sexo em si, nada mais do que isso. O ser humano não é animal. A gente é mais espírito do que animal. É muito mais espírito do que matéria. Então, isso não vai trazer nunca satisfação. Nem para ele, nem para ela. A não ser que eles tenham relacionamento com amor, com afeto espiritual mesmo. Excelente. Para a gente ir para o ponto final da nossa conversa, vamos pensar no seguinte: está chegando as eleições. As eleições estão aí, a gente está em campanha política, um monte de gente prometendo um monte de coisa. Mas eu estou sentindo o pessoal meio apático sobre esse assunto, de um modo geral. Meio que as pessoas querem tentar resolver a vida deles sem precisar passar pelo crivo do governo, entendeu? Estão cansados.
Deu uma cansada. O pessoal tinha mais esperança. Você vê, então, Júnior. Percebi isso. Você vê, é isso que a gente estava conversando agora há pouco, né? O povo está cansando. Eles veem que eles fazem, tentam, pintam, bordam, mas nunca conseguem o que eles almejam. Eles tentam participar da vida política, não conseguem, né? Então, muita gente do povo está cansando mesmo e está dizendo, bom, deixa eu fazer minha vidinha como eu posso, cuidar da minha vida e deixa o país para lá. E aí é ruim. Porque um povo alienado vai ter um governo déspota. Pior do que já é. Então, eu acho que um povo alienado que só quer sua contribuiçãozinha no fim do mês, a sua bolsinha família, a sua comidinha, a sua liberdade para ter sexo, para ter droga, que tá bom, aí é a ditadura. Então nós estamos perigando virar uma Venezuela, sei lá o que, outros países. Olha, Estados Unidos e Rússia são muito semelhantes, viu? É? Sim, porque o poder é muito forte. Todo país onde o poder é muito forte, não importa se é comunista, se é capitalista, o que é? Aí o poder causa danos para a população. E os poderes internacionais mandam muito no Brasil, né? Os poderes internacionais mandam muito aqui. A gente ainda é muito colônia. Mas o brasileiro, eu não acho assim que todo brasileiro está cansando, Júnior. Tem muito brasileiro que agora está cansando de ficar quieto. Entendi. Tem muito brasileiro que está começando a dizer, não, agora chega. Eu acho isso bacana. Devia acontecer. Eu estou vendo muita gente que tem mais interesse em cuidar da... Porque a gente tem que cuidar do nosso país. Sim, a gente... O país é a nossa vida. Pessoas, é a nossa vida. Toda, é a nossa vida. Vai ser os preços que a gente vai ter que pagar, os impostos, a nossa liberdade de ir e vir, né? Tudo. A gente tem que cuidar do nosso país. O povo alienado é sofrido. Então... Eu tô vendo aí, eu acho, Júnior, que tem gente que tá abrindo os olhos, tá dizendo, não. Agora o Brasil tem que ser nosso. Brasil é Brasil. E eu acho isso bonito. E que suplanta qualquer, vamos dizer assim, esquerda ou direita. Uhum. É um nível de consciência que tem que ser maior. E não de um partido ou outro exatamente. Cada um vai escolher o seu candidato de acordo com a consciência que tem. Você pode observar isso. O candidato que oferecer mais meios do povo se alienar é o que vai ganhar a eleição mais fácil. Porque o povo gosta de se alienar, né? Gosta de alguém que ele acha que vai cuidar dele, ele não vai precisar se preocupar com nada. Isso é uma coisa mais própria do brasileiro ou em todo lugar? O brasileiro ainda não chegou num nível de desenvolvimento de civilização como a Europa e mesmo os Estados Unidos, né? Não chegou. Então a gente ainda tá tudo por fazer no Brasil. Entendi. De um lado eu acho isso bom, porque aqui a gente não desenvolveu para um lado muito invertido, como a Alemanha. A Alemanha desinvestou para um lado invertido. Estados Unidos desinvestou para inversão. A China está muito invertida, poderosa financeiramente, mas muito invertida. E a Rússia também. Agora, os russos, quando fizeram essa revolução comunista, o povo, eles tinham um ideal. Eles fizeram uma crítica válida. Só que o ideal deles... Porque aqueles que disseram, nós vamos te libertar do czar... foram os próximos czares, com outro nome. Em cima deles ainda piores. O problema do poder é sério. Se o povo não arranjar uma forma de diminuir o poder dos poderosos, nunca vai ter jeito. Desde o tempo de Cristo. É verdade. Sempre tem alguém mandando muito e utilizando desse poder. Ou direita ou esquerda. Então, quanto mais... o povo achar que ele precisa de um paizinho lá que vai dar migalhinha no fim do mês, vai poder tocar a musiquinha dele, ter sexo à vontade, namorar com quem ele quiser, fazer sexo com quem ele quiser, que isso é que é vida. Não é isso que é vida, Júnior. Inclusive o medo que eu tenho é que entre alguma forma de governo aqui que comece a proibir a nossa espiritualidade, né? Aí... Tá acontecendo isso na Nicarágua, né?
Nicarágua, Venezuela, Sim. aconteceu na Rússia no passado, né? Então, isso é perigoso. Porque aí o demônio toma conta do país. Aí ele vai... Aí fica mais fraco ainda, né? O país, a nação. Se tira os valores cristãos, adeus. É isso aí. Bom, manda uma mensagem aí final pro nosso pessoal. Nossos amigos do Júnior, do Submundo. Nós estamos perto do dia 7 de setembro. E nós estamos perto das eleições esse ano. Eu queria que vocês pensassem que é o seguinte: ser brasileiro é você entender que esse país tem uma missão muito importante para exercer na humanidade. Essa missão que o Brasil tem para exercer é uma missão que transcende qualquer partido político, qualquer raça, qualquer religião. O Brasil está, assim, às portas de realizar a sua missão principal. E se você quiser saber qual que é a nossa missão principal, pede para o Júnior História Secreta do Brasil. A gente pode doar 10 exemplares em físicos, né? Mas todo mundo vai mas em PDF eu libero. Isso. Porque você precisa conhecer esse livro, que pessoas de esquerda se encantaram e de direita se encantaram por aqueles que amam o Brasil. Porque amar o Brasil é amar a nossa vida. Olha, ter uma cidadania brasileira um dia vai ser reconhecido como a coisa mais preciosa do planeta Terra. E nós temos, né? Acho que ninguém aquilato o que é ser brasileiro. Nesse livro você vai saber o que é ser brasileiro. E eu tô doando para vocês isso, tá? Quem é brasileiro, que gosta do Brasil, precisa conhecer essa tese aqui. É grande, né? Mas tem muita coisa aqui. Tem muita de valor. citação. Isso aqui é uma tirinha da história, sabe? Começando lá, então, pela história, o ideal da humanidade de um dia chegar na justiça, na peace e love. Paz e amor. Chegar no verdadeiro paz e amor. Bom, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aproveite também, para quem não se inscreveu, se inscrever agora. Deixar um like, comenta aí que tipo de pergunta você faria para a doutora Cláudia Pacheco, para a gente aproveitar e dar uma olhada, para quando a gente tiver uma próxima conversa, a gente já saber mais ou menos os temas aí que vocês querem ouvir, tá bom? Obrigado, doutora, mais uma vez, tá bom? Tá. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que todos com Deus e até a próxima. Tchau.